Aí, pessoal, fala, espero que esteja tudo bem com vocês. Moçada, chegamos hoje aí na última aula dessa apostila, ok? Última, cara, olha como que passou rápido, hein? Ao longo de toda essa apostila a gente aprendeu muita coisa a respeito de tempo atmosférico, toda a sua dinâmica e também de clima, seja as classificações climáticas, sejam, por exemplo, o clima local, o clima global, as anomalias. Aprendemos aí a compreender um pouquinho melhor toda essa esfera, certo? Para finalizar hoje, pessoal, a gente vai trabalhar os aspectos das chamadas classificações climáticas, cara. O que seria isso? Quando você vê, por exemplo, algum autor dizer porque a região de Piracicaba apresenta o clima tropical, tá, legal, apresenta o clima tropical, mas com base em quê? Já pararam para pensar nisso? É aí que entram as chamadas classificações climáticas que nós vamos falar na aula de hoje. Beleza, galera? Quando nós vamos falar em classificação climática, moçada, nós temos que entender que existem duas formas de abordagem, ou seja, duas maneiras, dois critérios, dois pontos de partida para podermos aí classificar os climas do mundo todo, tá? O primeiro tipo de abordagem, moçada, é a abordagem chamada de genética. O que seria isso? Nas palavras do autor, hein? Baseada nos fatores que determinam ou causam os diferentes tipos climáticos, diferentes climas. Vamos traduzir isso daí, pessoal. É você classificar o clima de acordo com um determinado elemento. Vamos supor aí, eu quero classificar o clima de acordo com a circulação atmosférica, ou seja, circulação de massas de ar. Só isso. Eu posso. Eu quero classificar o clima só de acordo com as temperaturas. Posso. É fácil fazer isso. Ou ainda, como o autor deu exemplo, né, fluxos de umidade, questão de chuva. Vou classificar os climas de acordo com a quantidade de chuva. Eu posso? Pode. Isso aí, pessoal, é uma abordagem genética, certo? Só que existe um outro tipo, detalhe, hein? 21 diferentes tipos de classificações genéticas, pessoal. Olha que doideira, hein? Para e pensa um pouquinho, moçada. Nós temos 21 diferentes tipos de classificações climáticas que utilizam essa abordagem genética no mundo, ok? O outro tipo de abordagem é a chamada abordagem empírica, pessoal. Acho que vocês já viram ali a questão do empirismo na aula de filosofia, né? Nas palavras do próprio autor, baseada nos próprios elementos climáticos e seus efeitos sobre outros fenômenos. Exemplo, sobre a vegetação ou sobre o relevo. O que seria essa abordagem empírica, pessoal? É você classificar os climas de acordo com as consequências deles em determinados locais por meio da observação, por exemplo, da vegetação ou mesmo do relevo. Então, por meio do empírico, ou seja, aquilo que se observa, aquilo que é palpável, você vai classificar o relevo. Classificar o clima. O relevo já ficou lá atrás faz tempo, né, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, moçada, esse tipo de abordagem é a mais utilizada. No mundo todo hoje, nós temos quase 150 diferentes climáticas baseadas aí em dados empíricos, ou seja, aqueles que podem ser observados. E nós sabemos que quando nós trabalhamos com ciência, pessoal, é muito mais fácil você classificar os dados a partir do momento que você pode ver, a partir do momento que você pode observar, mensurar, contar, classificar e por aí vai, certo? Ok? Então, dois tipos de classificações aí, a genética e a empírica. Agora, pessoal, nós vamos estudar aí, as duas principais classificações climáticas que nós utilizamos no mundo todo. A primeira é a chamada classificação climática de Strahler. O que é Strahler? Strahler, pessoal, foi um climatólogo, tá? Indiano, ok? E o Strahler, ele propôs, pessoal, mediante abordagem genética, uma classificação climática global com base nas características das massas de ar e com base nas características de chuva, certo? Nossa, Vitor, mas como isso? Cara, ele dividiu basicamente, pessoal, os tipos climáticos do globo em três grandes grupos. Os climas de latitudes baixas, né, que são aqueles climas das regiões intertropicais, né, entre um trópico e outro, como você pode ver nesse mapinha que eu fiz questão de destacar para vocês. São climas aí, pessoal, que são controlados por massas de ar quentes, né? Massas de ar equatoriais e massas de ar tropicais, ou seja, só massa de ar quente, meu. Não é à toa que esses climas de latitudes baixas são climas quentes, ok? Por exemplo, o equatorial úmido, o litorâneo com ventos alísios, o desértico tropical e de estepe, o desértico da costa ocidental e o tropical semiúmido. Percebam, pessoal, que a maior parte do território brasileiro está aí, certo? Ok? Segundo grupo dele, o clima das latitudes médias.
que fica entre os trópicos e os círculos polares, como eu também destaquei muito bem para vocês nesse mapa aí para ficar mais fácil, tá? Então, pessoal, quando nós falamos em climas de latitudes médias, nós temos que saber, ó, pegando a ideia desse mapa aí, que essas regiões que vocês estão vendo são controladas tanto por massas de ar frias, né, que saem dos polos, como também massas de ar quentes que saem do Equador, certo? Então, esses climas de latitudes médias que vocês estão vendo aí, eles não recebem o nome de temperado à toa, né, pessoal? Eles têm uma ação aí observável, tanto de massas de ar frias quanto massas de ar quentes, certo? Estão controlados por massas de ar tropicais e polares, por exemplo, subtropical úmido, marítimo da costa ocidental, mediterrâneo, desértico de estepe, latitude média, continental úmido, ok? E temos também os climas das latitudes altas, né, pessoal, que são controlados só por massas de ar geladas, né, por massa de ar polar. Quais são esses climas aí, ó? Dá uma olhadinha no mapa que fica fácil aí, ó. Continental subártico, marítimo subártico, tundra, calota de gelo e clima de terras altas. Só que olha esse último aqui, pessoal, que eu fiz uma observação para vocês, hein? Clima de terras altas ou clima de montanha, como nós já falamos em outras aulas passadas, é um tipo de clima azonal, não depende da latitude, ou seja, não depende da distância da linha do Equador, depende da altitude. Então você pode ter locais altos próximos da linha do Equador com climas mais frios, né? Por causa do fator da altitude. Quanto mais nós subimos, mais frio. Falou? Pois bem, moçada, olha aí como fica a classificação de Strahler para o território brasileiro. É a classificação que vocês mais usaram na aula de geografia até hoje, pessoal. É aquela classificação que a gente usa direto, é aquela que aparece nos jornais, nas previsões do tempo, tá? Onde você tem o quê? Um clima equatorial úmido ali na região da Amazônia, como vocês podem ver em verdinho aí no mapa, né? Você tem o clima litorâneo mais úmido aí, exposto aí a essas massas de ar marítimas, né? Você está aí no litoral com esse tipo climático, certo? Tô vendo aí que tem uma corzinha invertida, tá, pessoal? Porque esse clima litorâneo aí seria o da cor amarela aí no litoral, tá? Ó, clima litorâneo úmido, exposto às massas de ar marítimo, então seria aí o amarelo, ok? Olha lá, litoral, lá do Nordeste até o Sudeste, certo? Nós temos aí o clima tropical alternadamente úmido e seco, nessa cor avermelhada que vocês estão vendo aí no Brasil Central. É o clima tropical típico, que nós já trabalhamos também em outras aulas. Clima tropical tendendo a seco pela irregularidade da ação das massas de ar. É o sertão nordestino, pessoal, que seria aí na cor meio corzinha de abóbora aí que eu acabei invertendo com amarelo, mas é o corzinha de abóbora, tá bem no interior aí do Nordeste brasileiro. É o clima semiárido, né, pessoal? Aquele tropical tendendo a seco ou semiárido. E olha, percebam uma coisa, esses 4 que eu coloquei até agora, pessoal, são climas das chamadas latitudes baixas ou baixas latitudes. Por quê? Porque são regiões que estão próximas ao Equador, certo? Mas o Brasil tem uma partezinha dele, pessoal, que fica mais ao sul, certo? Ou seja, mais distante do Equador. Está além até do Trópico de Capricórnio, perfeito? Que seria esse clima subtropical úmido das costas orientais e subtropicais. Meu Deus, que nome comprido que esse cara usa. Nós conhecemos como clima subtropical, é o que domina aí o sul do país, ok? E isso pela classificação do Strahler, pessoal, porque agora a gente vai ver a classificação de Köppen. Köppen, pessoal, ou William Köppen, né? Um climatólogo russo, só que está naturalizado alemão. Ele utilizou a abordagem empírica, ou seja, ver ali todas aquelas características do clima local no relevo ou na vegetação, ou seja, como que o clima interage com os outros elementos naturais da paisagem, né? Ele buscou relacionar o clima com a vegetação, por meio do quê? Temperatura, estudo da temperatura ou das temperaturas, das precipitações, né, nível de chuva, e algumas características sazonais aí que modificam ou que dão características a uma determinada região em detrimento de outras, ok? Tranquilos? Pois bem, galera. Quando nós falamos em nomenclatura de Köppen, pessoal, nós temos que saber que o Köppen ele classificou todos os tipos climáticos com base em 3 letras, sendo que a primeira é maiúscula e na maior parte dos casos as outras 2 são minúsculas. Tá? Pode acontecer da do meio também ser maiúscula. Nossa, professor, não entendi isso daí. Vamos lá então, ó. Vou deixar um exemplo para vocês. Ó. Tá aqui. Sempre, pessoal, os climas de Köppen ou tem 2 ou tem 3 letras, tá? Na maioria das vezes tem 3 letras. A primeira é maiúscula, significa o quê? É a categoria principal, cara, aquela que vai definir o grupo do clima. Ela é baseada no critério da temperatura, pessoal. É essa planilha que vocês têm aí no livro, ó. Se for letra A, climas quentes, tropicais chuvosos.
Se for clima B, são climas secos. Letra C, climas temperados, chuvosos e moderadamente quentes. D, climas frios com neve, floresta. E o clima E são climas polares. Então vocês percebem que do A para o E, pessoal, vai do quente para o frio, estão vendo? Uma paleta aí, ó. Do A para o E vai esfriando aos poucos, perceberam aí? Então a primeira letra sempre é a categoria principal. A letra do meio, pessoal, ele busca trabalhar a distribuição das chuvas, da precipitação, se tem, se não tem ou quando tem, ok? E quando tem a terceira letra, são características adicionais da temperatura, certo? Então, assim, são algumas características que tornam aquele lugar específico e diferente de muitos outros. Aquela característica que é específica dele. Mas nem todo clima você vai ter aí as 3 letras, às vezes pode ter só 2, ok? Perfeito? Pois bem, pessoal, não vou pedir para vocês decorarem isso porque é surreal, tá, pessoal? Não costumo cobrar isso em avaliações, fiquem tranquilos, tá? Mas é interessante a gente distinguir um pouquinho quais são os tipos climáticos de Köppen, quais são os critérios, porque todos esses dados que eu vou colocar para vocês aqui agora, que vocês têm na apostila, ó, todos eles determinam a classificação climática de Köppen, né? A tabelinha que vocês estão vendo aí, azulzinha, vai identificar todas as características daquelas primeiras letras, tá? A distribuição sazonal da precipitação, que vocês estão vendo esse textinho aí, vai determinar a letra do meio. E as características adicionais de temperatura vão determinar a última letra da nomenclatura aí de Wilhelm Köppen, certo? Ok? Olha como ficaria a classificação do território brasileiro de acordo com Köppen, pessoal. Que doideira, hein? Qual que seria o clima da região de Piracicaba? Ah, o CFA, o CWA. Imagina, pessoal. Pô, parece marca de carro novo, meu. Né? Ficaria um negócio meio complicado, né, pessoal? Por essas e outras que nós adaptamos Köppen para uma nomenclatura mais acessível. E vocês também têm na apostila esse mapa aí. Estão vendo? Olha que belezura aí, pessoal. Aí nós temos uma classificação de Köppen mais adaptada de uma maneira mais fácil, tá? Você tem o equatorial, que seria o AF para Köppen, depois vocês vão ler lá o que significa o A, o que significa o F. O subequatorial, o tropical típico, o tropical úmido ou litorâneo, semiárido, tropical de altitude e subtropical. Vocês vão perceber que a maior parte desses, pessoal, já tinham na classificação de Strahler, certo? Só que em Köppen, ó, a simbologia é diferente, ó. AF, AM, AW, ASA, ASB, BSH, depois vão ter que ver o que significa um pouquinho essas siglas aí, certo? E as áreas de ocorrência, como nós já mostramos aí para vocês, que fica até um pouco mais fácil de localizar, ok? Ô, professor, mas tem um monte aí que está repetido. Pessoal, vamos lembrar ó, que a primeira coluna onde está escrito climas é para nós podermos identificar quais são. Porque se eu desse só a coluna dos símbolos para vocês, vocês não saberiam identificar, certo? Ou demoraria um certo tempo até saber o que significam os climas A, os climas B ou os climas C, né? E ainda toda essa nomenclatura adicional, AF, AM, AW. Então, por essas e outras, que essa é uma tabela adaptada para ficar mais fácil de entender, certo? Pois bem, galera, agora o que todo mundo quer ver. Strahler e Köppen, o desafio do século. Ah, está aqui, pessoal. Estão vendo? Nossa, professor, nem tem tanta diferença. Nem tem como ter tanta diferença, né, pessoal? Porque os critérios são diferenciados, mas a área de estudo é a mesma, é o Brasil. Strahler não poderia, por exemplo, chegar numa conclusão que o Brasil é quente e Köppen falar que aqui neva, ou que aqui o clima é muito frio. Não, os critérios são diferentes, o como, o meio de se chegar é diferente, mas o resultado não é tão diferente, pessoal, porque é a mesma área de estudo, certo? Ok? Então vocês vão perceber o quê? Ó, que eles estão muito parecidos. Você tem uma região amazônica muito mais quente, que você tem ali em Strahler um equatorial, ou ainda em Köppen um equatorial e um subequatorial. O Brasil central tomado pelo clima tropical, sendo que no caso ali do Köppen ainda tem um tropical de altitude, como vocês podem ver no meio do Brasil, que pegaria um pouquinho do estado de São Paulo, um pouquinho de Minas, até quase o centro-oeste do Brasil, né? O semiárido, os dois são iguaizinhos, né? Os dois são iguais aí, semiárido, ó, pode ver, ó. Um dá o nome aí de tropical tendendo a seco e o outro aí dá o nome de semiárido, mas os dois são tropical seco, né, pessoal? São tropical aí sem chuva, né? Com pouca chuva. Os dois colocam a faixa litorânea também como sendo mais chuvoso, e os dois também apresentam o sul do Brasil com climas mais amenos, né? Subtropical nos dois, certo? Então, como eu falei para vocês, pessoal, os meios de classificação foram diferentes, mas o resultado não pode ser tão diferente porque é a mesma área de estudo, é o mesmo território, no caso aí, o brasileiro, certo? O que eu recomendo para vocês, pessoal? Tem que ter leitura da apostila, cara. Tem que ler um pouquinho, tem que entender, principalmente Köppen, porque Strahler, vocês já estão acostumados de outros anos de escola. Agora, Köppen é uma nomenclatura toda nova.
É um conteúdo novo, pessoal. Então, assim, peguem para ler um pouco a apostila, grifa ela, bate o olho pelo menos para saber diferenciar. Pelo menos a primeira letra tem que saber diferenciar, pessoal. Os climas A, os climas B, C, D e E, tá? Que isso aí vocês vão encontrar muito em prova daqui para frente, tá? Pelo menos a primeira letra tem que saber diferenciar, ok? E qualquer dúvida, lógico, eu tô no chat aí com vocês para ajudar vocês no que for preciso. Falou? Abração e até a próxima!